Tem um assunto que é assim muito interessante, que é justamente sobre casamento, cara. Quando a gente fala sobre casamento, aí o nosso público ele fica sempre ansioso. Afinal de contas, nós somos acostumados, né, a ouvir que família, casamento são projetos de Deus. Só que isso a gente é um paradigma ou enigma, um paradigma a ser quebrado, um enigma a ser desvendado. De fato, casamento é um projeto de Deus? Nunca foi. Então, calma aí, olha essa informação agora, produção. Casamento, então, não é um projeto de Deus? Existe Nunca. alguma base bíblica Total. para isso? Preste muito bem atenção. Eu vou direcionar principalmente para os moldes de casamento que nós temos hoje em dia. E agora eu vou me referir principalmente aos denominados cristãos. Quando eu digo os denominados cristãos, eu não estou aqui excluindo ninguém. Eu estou dando identidade a uma tribo. Deus nunca planejou casamento, Deus planejou família. O projeto de Deus é família. Quem foi que celebrou o casamento, a cerimônia de casamento de Adão? Boa. Quem celebrou, André, a cerimônia de casamento de Adão foi ele mesmo. Deus deu para ele a mulher. E Deus já havia dito, crescei e multiplicai. Só que quando ele acorda daquele sono, que aquilo é uma morte, só que a palavra morte não vai aparecer lá porque não existia ainda, daquela anestesia, Deus foi o primeiro anestesista registrado na Bíblia. Quando ele acorda, se ele fosse um homem do século XXI, ele teria dito, uau. Ele olha para a mulher e diz, uau, vou usar esse termo. E ele diz, essa agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Portanto, será chamada mulher, ou varoa, porque do homem foi tirado, do varão foi tirado. Então, disse Adão, deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Ali ele está celebrando a cerimônia de casamento dele. O casamento é uma coisa dos homens. A família é uma coisa de Deus. Agora, por que Deus não planejou casamento, principalmente nos moldes do século XXI, em uma tribo denominada crentes? Porque os casamentos de hoje, André, é um escapismo para não fazer sexo em pecado. Os homens casam-se e dão em casamento hoje sem planejar família. Eles não se casam como o judeu se casa, porque quer construir família e gerar uma próxima geração genuína nos princípios divinos. Na verdade, André, posso falar aqui mesmo de verdade? Vai. Os casamentos de hoje nada mais é do que masturbação a dois, isso é uma masturbação caríssima. O que tem levado os jovens, principalmente que se dizem temente a Deus, a casarem, é para legalizarem o ato sexual e não para gerar uma posteridade por uma cultura divina. Ou seja, nesse primeiro texto que você falou, algo que eu achei interessante. De fato, Deus ele entrega para Adão a mulher. Sim. Mas é Adão que forma a esposa. Perfeito. E isso faz muito sentido se a gente trazer isso para os dias atuais, no sentido de um homem no casamento, ele tem essa capacidade de gerar a boa esposa. Parte do homem gerar uma boa esposa? Vamos lá. Tem duas formas de você receber sua esposa. Ou das mulheres buscarem o seu marido. A primeira é deixando Deus escolher. Sim. A segunda é fazendo a escolha. Mas, na sua visão, então você acredita que Deus escolhe uma pessoa para outra? Quando Abrão, na verdade já Abraão, mandou o seu servo Damasceno Eliezer ir buscar uma esposa para Isaac, lá na terra onde ele nasceu, o servo diz assim, se eu for e ela não quiser vir, eu posso vir buscar Isaac e levar até ela? Abraão diz, não, pode ir, porque certamente o Senhor mandará o seu anjo e fará ela vir ao teu encontro. Existe um anjo denominado por Deus para ir buscar o seu cônjuge. Legal. As pessoas, é porque não conhece Bíblia, lê, mas não percebe. Se você ativa esse poder divino que está em seu favor, porque qualquer leigo vai entender que os anjos receberam ordem de Deus para nos servir em nosso favor. Então, existe um anjo
do Eterno, que vai buscar a esposa que é sua, o marido que é seu. Vou usar esse termo aqui, marido também, porque depois de Jesus somos iguais. Iguais direitos. Direitos iguais. Você pode deixar Deus escolher e esse anjo trazer, ou você pode buscar. Se você escolher e você falhar na escolha, você tá ferrado, porque você vai ter que ter um bom treinamento. A pergunta foi, tem como... É o marido que gera uma boa esposa? É o marido que tem uma boa opção de escolha. Que escolha ele vai fazer? O grande problema é que, novamente, os casamentos de hoje, o padrão do casamento de hoje, as pessoas não têm paciência Sim. de esperar Deus trazer o seu cônjuge. Por quê? Porque elas não se preparam para o cônjuge, elas se preparam para um casamento e não para constituir uma família. Eu desafio qualquer um que queira ter um casamento abençoado por Deus e escolhido por Deus, que faça um projeto familiar para isso e descreva como que quer a sua família e o seu cônjuge e peça a Deus para mandar o anjo trazer para ver se não traz no mesmo ano. Porque é um princípio bíblico, é um poder bíblico, mas não se fala sobre isso na igreja hoje. De fato, então, a pessoa ela pode realmente orar com fé, crendo que Deus vai enviar a pessoa certa para ela. Ela tem que orar com fé, crendo que Deus vai enviar, mas essa oração tem que ser a oração certa. E como deve ser feita essa oração? Como ela se torna a oração certa? É só conhecer o princípio bíblico e dar uma ordem ao anjo para ir buscar o seu cônjuge, pedindo autorização a Deus para isso. Aí você vai dizer, isso é um ritual. E qual oração de poder e conquista que não é um ritual? É só porque a palavra ritual ficou pejorativa para as religiões afro? Tem nada a ver, tudo é um ritual. Um culto é um ritual. Uma celebração é um ritual. Então, o hebraico ele é tão poderoso que se você souber usar da forma certa, ele vai manifestar. Nós chamamos isso de unção. A física quântica chama de energia ou de frequência. Se nós soubermos usar a energia e a frequência do hebraico, a manifestação dos princípios virá ao nosso encontro de forma positiva. Se não soubermos, é negativa. Agora, algo que a gente ouve falar, principalmente, né, um influencer que fala muito sobre isso, é o Pablo Marçal. Pablo Marçal, a gente vê muito nas palestras dele que ele tem a questão do governo. Que ele diz, olha, você tem que aprender a governar, você tem que ser um governante na sua empresa, na sua família, nos seus negócios, na sua casa, enfim. Isso é um fato? O homem, de fato, o homem nasceu para governar? Bom, o Pablo está certo quando ele menciona e motiva todo mundo a ativar o modo governo. A sua pergunta vai além de uma observação em relação ao Pablo. Sim. Inclusive, eu admiro muito, porque ninguém no Brasil fez até agora o que ele está fazendo. Então, contra frutos não há nenhum tipo de argumento. Porém, todavia, no entanto, o homem não nasceu para governar. O homem, então, não nasceu para governar? Não foi esse o propósito? Governar é uma das funções do homem. O homem nasceu. Apocalipse 1 vai dizer que o homem foi feito sacerdote e rei. Como sacerdote e rei, ele tem uma das funções é governar. O Pablo entendeu isso muito bem. As pessoas que escutam nem sempre conseguem compreender o que ele está ensinando. Preste muito bem atenção. O governo que é ensinado para o homem hoje no Brasil, o governo sobre todas as coisas, André, ele é um governo moldado em um padrão egípcio. Quem era o governador no Egito? José. Um escravo bem-sucedido. Sim. Então, um governador aos moldes egípcio, ele nada mais é do que um escravo bem-sucedido. Que tudo que ele faz tem poder, gera riquezas, mas ele não tem domínio próprio sobre nada. Ele tem poder e autoridade. O governo de José foi um governo de sucesso porque foi um governo por princípios bíblicos. O governo do reino de Deus não é no molde egípcio, e sim no molde bíblico. E aí Salomão desenvolveu um governo no molde bíblico. É só estudar a vida de Salomão e dos 12 governadores que ele instituiu e você saberá como que é o governo nos moldes bíblicos.
Então, no molde brasileiro hoje, um governador sobre sua vida ou sobre as riquezas nada mais é do que um escravo bem-sucedido.